dar uma olhada a partir dos 40 aos 70 anos da história da igreja. Olha, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí. Outro, anterior. Olha, eu queria que os irmãos observassem a importância. Isso aí é um desenho de iconografia. Vocês estão vendo aquela bola ali no meio da cabeça do diabo? Aquilo ali não é de brincadeira. Aquilo ali é no final. Isso aqui no ensino de iconografia, que é o estudo da arte feita na época dos primeiros séculos, essa bola que está aqui, ó, isso aqui você encontra judeus hoje e árabes, de tanto orar e bater com a cabeça. Então isso é interessante. Você vê que é um desenho iconográfico, onde eles mostraram que o apóstolo Tiago, alguns biógrafos de Tiago dizem que o joelho dele tinha coscorões, calos de tanto orar, e a cabeça dele ali tem uma bolinha. Aquilo ali não era pecado não, aquilo ali era sinal de oração. Obrigado, Paulo, muito bom isso aí. Muito bom, glória a Deus. Hoje, esse sentido do nosso pastor falou aí da iconografia, é bem interessante hoje. A iconografia não ficou no passado não. Não. Ela não ficou no passado, ela está presente hoje. Era os dois movimentos dos iconográficos e os iconoclastas. Um era a favor e o outro era contra. E hoje essa iconografia, ela deu um sentido que é a formação do ideal que está por detrás de um ícone. Quem tem smartphone, você abre o seu smartphone, eu estou sobre aqui, quando você pega a tela inicial, tem um monte de íconezinhos, aplicativos que tem dentro do seu telefone. Ele está lá dentro, mas só assim, só o ícone dele ali. Aí quando você aperta, ele abre o aplicativo para você usar, né? Então, existem os estudos hoje, através das grandes corporações e dos grandes artistas, cantores, eles criam a sua imagem, eles fazem as suas imagens para que a pessoa só olhar para o desenho ou para o logo da sua marca, saiba o que há por detrás daquele logo, né? O que está por detrás daquele logo. Só que hoje em dia, tantas empresas aí comprando 3, 4, 5, 10, 20, cada uma numa só corporação, e o logo dela representa muitas outras corporações. Então a iconografia hoje, ela é muito ligada à questão da pessoalidade e das grandes corporações. Muito bom, muito obrigado pela inserção do pastor, foi bem pertinente. É interessante, muito interessante, realmente, muito interessante mesmo. Então vamos lá da igreja dos 40 aos 70 anos, né? A perseguição, pode passar, a perseguição e o desejo missionário e a vontade de anunciar a boa nova a toda criatura, Mateus 16:15. Quer dizer, ela leva os cristãos para fora da Palestina. Essa era a visão de Cristo. Tirar os cristãos do seu grande centro urbano. Eles foram chamados para serem baseados, preparados e revestidos. Agora era a hora de sair, né? Mas muitos não queriam. Deixar o grande centro urbano, deixar a sua zona de conforto, deixar todas as pessoas à sua volta. Então foi obrigado o Senhor a permitir a perseguição. O Senhor permitiu a perseguição, porque somente através da perseguição eles sairiam. Então o Senhor permitiu que houvesse a perseguição. E é lógico que esta perseguição que empreendeu foi uma perseguição para que eles se espalhassem e para que o Evangelho se multiplicasse por todas as regiões e por todo o mundo conhecido então. Então nesses 30 anos de Evangelho, hoje se expandiu por todo o Império, chegando a todas as grandes cidades, inclusive a capital romana, que era o chamado, conhecido final do mundo, né? Então o Evangelho se expandiu de tal forma que o mundo conhecido de então ouviu falar do Evangelho. Aí vocês imaginem as viagens empreendidas por Paulo e pelos seus companheiros. Não somente Paulo, porque aqui existem aqueles que ficaram no anonimato, que deram sequência ao trabalho missionário, mas os seus nomes não foram divulgados no cânone. Mas eles tiveram um papel fundamental também na pregação do Evangelho. Mas não foram elencados no cânone que nós temos hoje, mas eles estão lá escritos
na lembrança do próprio Deus, de que eles fizeram também o seu papel. Então, esses missionários, eles se dedicaram a sua vida na propagação do Evangelho. E naquela época, tudo era feito a pé ou no lombo de burro, ou montado em camelo, como se tinha camelo. Mas as viagens eram empreendidas a pé, longas distâncias que eram feitas a pé. Glória a Jesus. Aí embaixo nós colocamos ali 2 mapas, né? Demonstrando as 2 primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, que mais a seguir nós vamos estar falando detalhadamente. Pode passar. Se nós seguirmos a descrição das 3 viagens de Paulo e seus companheiros narradas nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles percorreram em torno de 16 mil quilômetros a pé. Cerca de 16 mil quilômetros feito a pé. No deserto, no inverno, no frio, no calor e por assim por diante. 16 mil quilômetros é uma estimativa feita das caminhadas, das viagens que o apóstolo Paulo fez junto com seus companheiros, né? Enfrentando dificuldades, enfrentando tribulações, as próprias intempéries da sua época. Então ali tem os 3 mapas que mostram as 3 viagens do apóstolo Paulo: a primeira, a segunda e a terceira viagem. Ok? Vamos um pouco mais para frente. Outra coisa que marcou o desenvolvimento da igreja, do pano de fundo da história da igreja na área da evangelização, é que a mensagem de Jesus Cristo ela foi marcada por mudanças de contexto. Isso foi fundamental desde que Jesus iniciou a sua prédica, caminhando pelas ruas, caminhando pelos valados. Ele começou a quebrar paradigmas que estavam estabelecidos há séculos na tradição judaica. E essas mudanças de contexto, elas vão quebrando as estruturas, tanto coletivas quanto pessoais. Coletivas se fala de sociedade, e pessoais é quando se fala da própria pessoa enfrentando essa quebra, né, vamos dizer assim, de estrutura que vai ocorrendo a partir da mensagem de Jesus. Vou dar um exemplo. Jesus, certa vez, lá nas Beatitudes, Mateus capítulo 5, Jesus diz o seguinte para aqueles que estavam ouvindo ele. Ele diz assim: olha, o reino dos céus é para aqueles que choram, é para aqueles que buscam, é para aqueles que temem a Deus. Esses alcançarão o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. Que justiça existia naquela época? Basicamente nenhuma. A justiça existia para os fortes, os grandes e os ricos. O povo não tinha justiça. Mas Jesus introduz, quebrando um paradigma estabelecido anteriormente, dizendo para eles: olha, aquele que tiver fome e sede de justiça no Senhor, no reino de Deus, será farto. Então essa ruptura aconteceu a partir da mensagem de Cristo e dando sequência, a continuidade na mensagem dos seus discípulos. Vamos ver basicamente as estruturas que foram quebradas ao longo desse tempo, dos primeiros 70 anos do desenvolvimento da igreja. Primeiro, pode passar. Na transferência da passagem do pendrive lá no computador, deu uma quebradinha aí no negócio. Nós vamos tentar dar a sequência correta ali. Você vê lá no primeiro lugar, que ela sai do Oriente e vai para o Ocidente. Foi a quebra de contexto, porque tudo estava centrado no Oriente, e Deus faz com que essa quebra de contexto aconteça para que o Evangelho se expanda também para o Ocidente. Por quê? Porque era o plano de Deus que o Evangelho fosse pregado em todas as regiões do mundo conhecido de então, da época, e depois de estruturado, seguisse para os novos mundos que pelo homem seria descoberto, mas que por Deus já estava descortinado, até chegar às Américas. Chega para nós na América Latina, na América Central, na América do Norte, Canadá, os continentes.
Então há a quebra de contexto, que é do Oriente para o Ocidente. A segunda quebra mais evidente é que ele sai da Palestina, né, e vai para a Ásia Menor, para a Grécia, a Itália, e assim se expande para a Europa setentrional, a Europa leste europeu, oeste europeu e assim por diante. Então o Evangelho, ele serve para ir quebrando essas barreiras e esse contexto. Terceiro, ele sai de uma cultura judaica, extremamente judaica, e parte para uma cultura grega, dentro do helenismo, e para uma cultura gentílica também. Percebam bem a fragilidade daquela época. A fragilidade daquela época. Uma tradição judaica forte, em que causava resistência também ao Império Romano, e há essa quebra de ruptura para quê? Para que o Evangelho fosse também propagado aos gregos, romanos, gentílicos e a todas as nações que estavam ali àquela volta, àquela época. Então essa mudança de contexto, ela vai quebrando os paradigmas do mundo conhecido dos primeiros 100 anos da igreja. Quarto ponto, ele sai de uma realidade rural e parte para uma realidade urbana, né? Das comunidades, ele vai para uma comunidade ao redor das casas. Das sinagogas, onde eram os centros doutrinários e de ensino, ele vai para as periferias das grandes cidades e também para a Ásia e para a Europa. Quer dizer, passa a compartilhar com um mundo muito mais aberto do que somente o mundo sinagogal e judaico. Este é o Evangelho que nós temos hoje. É um Evangelho que todo o ser humano tem direito de ouvir, entender e decidir se ele recebe a Cristo como seu Salvador ou não. É a decisão do ser humano. Mas esse Evangelho precisa continuar a ser fomentado e pregado a toda a criatura. Pode passar. Então nessas passagens, nessas quebras, né, que foi acontecendo, elas marcaram profundamente pela mudança da mentalidade, né, em que há tensão entre os cristãos vindo do judaísmo e os novos cristãos que vinham de outras culturas. Havia um choque entre eles, porque alguns pensavam e concordavam que deveria ter liberdade. Já os judeus cristianizados já argumentavam que deveriam preservar algumas ordenanças mosaicas para que pudesse verdadeiramente alcançar a salvação. Isso mais à frente, na discussão de Paulo e seus companheiros, quando vão a Jerusalém, no primeiro concílio em Jerusalém, houve essa quebra também de paradigma, que houve uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, e houve a liberdade por completo para servir a Cristo na liberdade e no sentido da fé que é evidente na Sagrada Escritura. Então essa ruptura foi muito dolorosa, né? Houve conflitos grandes no sentido das conversões dentro do próprio cristianismo, né? Então essa dificuldade, como o autor que eu trago ele coloca, era que os cristãos judeus, formados dentro de uma visão judaica da lei, e que deveriam abrir-se por uma nova visão universal, pautada agora na chamada universalidade de Deus, através da graça salvadora e vicária de Cristo Jesus. Então uma visão, esse é o plano de fundo que dava o start, né, para a obra evangelizadora. Então, para nós entendermos como foi esse desenvolvimento de Antioquia, o crescimento missionário de Antioquia, a gente precisa entender um ponto pontual da história, para nós entendermos como foi que Deus, através do seu Espírito Santo, foi trabalhando para que esse sentimento evangelizador fosse sendo crescido e influenciado a grandes povos e grandes nações daquela época. Pode passar mais um slide aí. Então, a passagem da visão de um povo eleito, privilegiado por Deus entre os povos para a certeza de que em Cristo todos os povos faziam parte de um único povo. Quer dizer, sai de um povo que recebeu a promessa de Deus, que somente eles receberiam a salvação, somente aquela nação que recebe a promessa através de Deus por Moisés, chamando-os de sacerdócio santo. Olha a diferença: sacerdócio eterno e santo. Qualquer nação do mundo, você pode perguntar a qualquer país do mundo se ele conhece o seu futuro.
daqui a 500 anos, onde ele estará? Nenhum deles vai saber responder. Mas se você perguntar a Israel, daqui a 500 anos, onde ele estará? Ele vai saber responder. Porque é a única nação no mundo inteiro que sabe qual é o seu futuro. Que o futuro deles é estarem eternamente ao lado de Cristo, ao lado de Deus. E nós entramos nessa barca com Ele por adoção em Cristo. Hoje a igreja sabe qual é o seu futuro, é de estar na eternidade com Cristo. Mas até então o povo judaico sai dessa mentalidade para compartilhar a sua crença num Deus poderoso, que eles aprenderam com seus antepassados, para uma forma cultural multiétnica e multinacional. Olha só, havia uma tensão muito grande, mas isso tudo era vencido através do poder do Espírito Santo e da ação de Deus na vida de cada um, no convencimento na vida de cada um. Pode passar. Então essas comunidades surgiram pequenas e frágeis, levavam a sério a mensagem de Jesus e foram os outros a reconhecer isso. Então em Antioquia, para distingui-los, deram a eles os nomes de cristãos, em Atos capítulo 11, versículo 6. Vamos ler, irmãos. Atos capítulo 11. Atos 11. Glória a Jesus. Versículo 6. 26, né? Perdão, 26. Perdão, isso. Atos 11, 26. Glória a Jesus. Eu vou ler todo o texto, a partir do 19, tá? Vamos ler de novo. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidão em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Interessante como o desenvolvimento daquela igreja se deu assim tão simples, mas porém um poder avassalador da influência do Espírito Santo na vida daqueles homens. Pode passar mais um slide. Uma das dificuldades nossa hoje, o que eu já falei antes, que as notícias de toda a primeira comunidade, não temos toda ela formalizada, a não ser alguns levantamentos históricos, né? Os atos e as cartas relatam basicamente a missão de Paulo e das comunidades surgidas através da sua missão. Quase nada sabemos do trabalho de outros missionários, das comunidades espalhadas pelo norte da África, da Itália e por outras regiões que estavam presentes no dia de Pentecostes, Atos 2:9. Vieram a Jerusalém, testificaram a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, e quando retornam para suas regiões, retornam falando da graça e da satisfação de Cristo, né? Do Evangelho de Cristo. Pouco sabemos da comunidade da Síria e da Arábia, centros perto de Antioquia. A comunidade de Antioquia chegou a competir em autoridade e influência com Jerusalém. Foi dessa comunidade que Paulo partiu para as suas viagens missionárias e onde viveu por muito tempo. Já no slide a seguir que eu estou, tá? Pode passar. Estou antecipando um pouco porque as horas não nos esperam. Então agora vamos dos anos 70, pode passar essa. Dos anos 70 aos anos 90. Dentro desse pano de fundo da história também. 100, perdão. Obrigado pela correção, isso mesmo.
Então, dentro dessa nova perspectiva, até os anos 100, aqui se inicia, se dá continuidade com mais ênfase, né, às perseguições dos cristãos. Algumas comunidades já bem estabelecidas, né, na divulgação, e aqui essa perseguição ela começa a tomar uma nova forma, um novo corpo. Então, assim, alguns fatos políticos ajudaram a entender essa terceira fase da história, que foi a ascensão de Nero ao poder do Império Romano, com a perseguição aos cristãos. Os irmãos conhecem muito bem o histórico de Nero, as perseguições que ele fez, as atrocidades que ele cometeu contra os cristãos da sua época, né? O martírio do apóstolo Pedro e de Paulo, o massacre aos judeus, sobretudo no Egito, no ano 66 depois de Cristo, a revolução judaica na Palestina, né, quando eles se rebeliam contra Roma, né, e que General Tito ele invade Jerusalém e destrói toda a cidade, o templo, e subjuga os judeus remanescentes, né? Então as comunidades cristãs que ainda eram pequenas e sem influência, e por isso se tornaram alvo fáceis da perseguição romana. Então houve uma efetiva destruição das forças contrárias judaicas a Roma, e aí houve uma expansão, um crescimento, um desenvolvimento maior do cristianismo, porque houve uma fustigação do Império Romano, a força, vamos dizer assim, a influência judaica naquela época. No próximo slide, pode passar, no próximo slide. Por outro lado, a destruição de Jerusalém e o fim do Estado judaico e das suas instituições religiosas provocou a separação definitiva entre cristãos e judeus, e tornaram-se duas religiões distintas e inimigas entre si até os dias de hoje. Até os dias de hoje. A Igreja Católica Romana, ela odeia os judeus, porque os judeus condenaram, julgaram e crucificaram a Cristo. E criou-se entre eles essa rivalidade desde o tempo dos primeiros 100 anos até os dias de hoje, na Igreja Cristã Católica Romana. E foi também o período do surgimento de muitas religiões, doutrinas gnósticas, místicas, e que começaram a invadir o Império Romano. Então, havia também religiões que optavam à volta do cristianismo, né, e que buscavam também ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Mas o poder do Evangelho sobrepujava em muito. Por quê? Porque os discípulos e os missionários, quando afluíam na pregação do Evangelho, havia um diferencial muito grande que eu vou trazer lá atrás, já no finalzinho. Eu vou trazer esses 4 diferenciais que havia para a igreja primitiva, e que eles são baseados no ensino dos apóstolos, lá na didaquê dos apóstolos, que são 4 princípios básicos que ele teve o seu início a partir do próprio ministério de Cristo, na continuidade dos apóstolos, e deu início em Atos 6 também, na instituição dos primeiros discípulos. 4 colunas que deram firmeza para a igreja no seu desenvolvimento e até mesmo no desenvolvimento missionário depois. Pode passar. Então, no final do século I, um dos eventos que mais marcaram, né, foi a prisão de Paulo, e consequentemente depois a sua execução, em que ele foi morto em Roma, decapitado. Pode passar. Aí eu trago aqui um quadro de estatística para os irmãos terem uma ideia como era o mundo daquela época, no sentido do Evangelho. Nos primeiros 100 anos, né, já haviam mais ou menos 2 gerações depois de Cristo, vai completar 2 gerações depois de Cristo. Naquela época, o mundo conhecido, a porcentagem de cristão, a porcentagem dos cristãos naquela época era de 6%. A porcentagem era de 6%. Para nós parece pouco, não parece? Mas para eles naquela época era muita coisa, irmão. Era muita coisa. Hoje a gente tem Zap, Facebook, Instagram, televisão, pombo correio, tem de tudo para você divulgar o Evangelho. Tem de tudo para você divulgar o Evangelho, né?
internet, tudo quanto é canto, tem lá alguém lá, falando bem, falando mal, falando certo ou falando errado, a pessoa está lá falando de Jesus. Então o poder de penetração das mídias, da tecnologia hoje, é muito maior que aquela época. A tecnologia que Paulo usava para aquela época era um lombo de burro para andar, era a tecnologia dele. Então o mundo de então 0,6% daquela época era muita coisa que eles avançaram. E dentro desse 0,6%, tá, a estatística diz que a igreja era formada por diversas etnias, e entre elas, desses 0,6%, 70% era de outras etnias e 30% era de brancos. A estatística naquela época, porque se abriu, a graça se abre para todos os povos, né? Na evangelização, 28% do mundo de então foi alcançado naquela época. As escrituras, né, para aquela época, 6 idiomas se conseguiram, 6 idiomas. Então, dentre essas, no total de mártires do primeiro século, né, dos 33 anos depois de Cristo, foram basicamente 25 mil. Era cerca de 1,2% de todos os cristãos. Eram cerca de 370 cristãos por ano que eram mortos. Mais ou menos isso que eram mortos. Para que esse evangelho chegasse até nós. Pode passar mais um pouquinho. Então, dentro dessa visão dos mártires, que é importante porque faz parte da nossa história, até porque eles foram mortos por não negar a Cristo, preferindo a morte do que negar aquele a quem eles conheceram e creram como Salvador de suas vidas, que nos dão um exemplo para os nossos dias de hoje, né? Que a gente hoje em dia a gente vê muito pouca coisa, que até pelo estilo de vida da pessoa, a pessoa está negando a Cristo, sem mesmo nem ter perseguição ou ter alguma coisa que ele força a fazer isso, mas o seu próprio estilo de vida acaba negando o próprio Cristo, né? Então, dentro desse mártir, eu trago aqui uma pequena lista, uma pequena lembrança daqueles que foram martirizados da igreja dos primeiros 100 anos. Pode passar. Está aí. O primeiro, já conhecido, bíblico, foi Estevão, né? Em Jerusalém, em 34 depois de Cristo. Depois Tiago, o apóstolo, morre a espada em Jerusalém. Está registrado aí em Atos Apóstolos, pertinho da gente aí, ó, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Abre a sua Bíblia aí. Capítulo 12, versículo 1. Esse Tiago é o Tiago o apóstolo. Tá? E aí, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matarem, maltratarem. Fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Isso aí. E seguindo o 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e assim por diante. Aí vocês percebam que a escritura ela é clara. Ele, quando faz com que executem a Tiago, ele percebeu que os judeus, poxa, esse camarada aí é dos nossos, ele vai nos ajudar a acabar com a raça desses cristãos. Nós vamos fustigar o crescimento desses cristãos aí que estão falando, vamos dar um crédito para esse camarada porque ele é bom para matar. Então, quando ele percebe que os judeus gostavam, ele foi prender a Pedro. Prendeu a Pedro. Aí, os irmãos, quando a gente fala do contraponto entre o judaísmo e o crescimento do cristianismo, os irmãos podem perceber que, embora subjugados pelo imperador de Roma, os judeus tinham uma influência política muito grande na época. Eles tinham uma influência muito grande naquela época. Então, tudo que se fazia para agradar. É o que nós temos hoje. O pastor Giovanni sempre fala lá na faculdade. Ele sempre diz, eu também passei a dizer isso, de que hoje as pessoas querem viver politicamente corretas com todo mundo, que é ser politicamente correto, agradar a todos, em todo o tempo, e fazer tudo aquilo que agrada a todo mundo.
Mas Jesus passou a época que ele não foi politicamente correto. Ele foi correto diante do Pai para cumprir a missão que o Pai determinou para fazer na terra. Ok? Seguindo, aí vem falar de Filipe, né? Foi crucificado na Frígia em 54 depois de Cristo. Mateus, segundo os historiadores da Etiópia, né? Nos 60 depois de Cristo. Tiago, irmão do Senhor Jesus, apedrejado em Jerusalém. Matias, apedrejado e decapitado em Jerusalém. André, crucificado na Ásia. Marcos, feitos em pedaços na Alexandria. Pedro, crucificado em Roma. Paulo, decapitado em Roma. Judas, o apóstolo, crucificado na Ásia, 72 depois de Cristo. Bartolomeu, crucificado na Índia. Tomé, morto na Índia também. Lucas, enforcado na Grécia. Simão o Zelote, crucificado na África, 74 depois de Cristo. Barnabé, 73 depois de Cristo. E muitos outros até os dias de hoje. Esse aqui foi só um pedacinho que a gente foi encontrando. Só um pedacinho que foi encontrando. Aí às vezes a gente vê aí um crente aí que enfrenta um demôniozinho aí, que dá uma perseguição dele num vizinho qualquer. Aí já entra em desespero: Jesus, eu não aguento mais. Aí Jesus manda logo o terno lá dele para ele se firmar mais. Falei com o pastor Moisés aqui que muita gente hoje não anda 1 quilômetro, fica reclamando na igreja. Paulo andou 16 mil, tem que aprender isso, né? Dá alguma coisa pela igreja, ele só quer receber. Isso aí. E ainda como no tempo lá de Atos Apóstolos, muita gente só quer ficar no grande centro urbano, não quer sair para as periferias para levar o evangelho, não quer ir para o interior para levar o evangelho. Não, vou ficar no centro urbano, que aqui é o lugar. Aqui é o lugar do metal, aqui é o lugar da boa, aqui é onde está tudo, os centros urbanos. Aí é por isso. Posso abrir Pastor Germano, posso abrir uma aspa aqui para dar uma murmurada? Pode abrir, pastor. Vamos dar uma murmurada santa. Aí você vê aí, às vezes eu recebo no WhatsApp aí, isso é a coisa do Jefferson, da Márcia que está mandando para mim, esses encartes, esses banners assim, desses pregadores de fogo, que aparece o cara lá com o microfone assim, e aquela labareda atrás dele. Meu Deus, o cara está no céu ou no inferno? Céu ou no inferno? Aquela labareda lá, é não sei o que do poder, é não sei o que do não sei o que lá, é o sapatinho do ouro, o sapatinho não sei o que. Não, o evangelho é simples, o evangelho é boas novas. E uma coisa que precisa acompanhar a pregação do evangelho foi o que Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. Ao pregar o evangelho, a ação do Espírito Santo, ela é tremenda na vida daquele que prega e daquele que recebe, porque o sinal é a libertação, o sinal é a cura, o sinal é ressuscitar, o sinal é fazer o cego ver, é fazer o aleijado andar. Esses são os sinais que Jesus faz com aquele que evangeliza e que prega a palavra. São sinais determinantes, são sinais determinantes. Isso é a palavra do próprio Jesus, ele garantiu isso, porque ele disse: esses sinais vão seguir a todos aqueles que creem. Ele não disse talvez vai seguir, não, ele afirmou: esses sinais seguirão todos que creem. Portanto, nisso, irmãos, pode passar, mais ou menos nesse pano de fundo, eu estou indo para o final, basicamente para o final. Eu trago aqui as 4 características da igreja do passado. 4 características fundamentais da igreja do passado. A ordem que são colocadas não altera, o produto final da igreja, não altera. E eu li uma pesquisa que eu fiz através da internet e achei essas 4 perspectivas e fui conferi-las na Bíblia, e basicamente batem e são determinantes com aquilo que os apóstolos criaram, que é chamado, conhecido como a didaquê dos apóstolos, que é a confissão doutrinária feita pelos apóstolos para que os cristãos pudessem atentar, obedecer, para que tivessem uma vida perfeita, digna diante do Senhor. Então, dentro desses 4 princípios, o primeiro era o doutrinário. Primeiro era doutrinário, Então ele passava por três perspectivas, por 3, vamos dizer assim, base comum. A primeira é que a salvação era só em Jesus Cristo. A salvação era só em Jesus Cristo. Não havia outro Salvador. Não havia outra pessoa que pudesse interceder ou estar diante de Deus pelo homem.
Então, dentro do perfil doutrinário da igreja, nos primeiros 100 anos, a doutrina delas era voltada somente para Cristo. A segunda era a perseveração, perseverar pela fé, ter perseverança em fé, e não desistir por estímulos externos, não se deixar contaminar ou deixar-se convencer por situações exteriores. Então, perseverar na fé, irmãos, é você ter a tranquilidade, o descanso, mesmo em meio à tormenta da sua vida, de que Cristo, Ele está disposto a te dar vitória em todas as instâncias da sua vida. Então, a perseverança em fé. E rejeitar o pecado era um ponto pacífico fundamental. Não havia meio termo, não havia jeitinho. Pecado era pecado e rejeição ao pecado era rejeição ao pecado. Então não tinha como ter uma adequação entre uma coisa e outra. Então essa era a primeira característica da igreja: a salvação somente em Jesus. Segundo, a fé, calcar toda a sua perseverança, toda a sua esperança na fé em Cristo Jesus. E terceiro, era rejeitar o pecado. A segunda característica da igreja, pode passar, e essa perpassa por 5 pontos. 5 pontos. Era sentada na administração da igreja. Com o crescimento, teve que ter organização. Atos 6, na instituição dos diáconos, nos mostra muito bem isso. A igreja cresce subitamente, há uma explosão do seu crescimento, e havia que ter uma administração para que as coisas continuassem a fluir e que a pregação do Evangelho não fosse detida por causa de problemas administrativos. Então ali houve o quê? Não uma centralização, mas houve um pensar em organizar a igreja. Primeiro ponto: a igreja, ela é protegida pelos anjos do Senhor. Irmãos, eu também não sou muito angelical não, e também não gosto muito de falar sobre anjos, porque as pessoas às vezes dogmatizam muito essas questões, essas coisas. Mas os anjos são ministradores dos santos, dos fiéis ao Senhor. A Bíblia é recheada das aparições angelicais enviadas por Deus. São seres criados por Ele e que quiseram pegar para eles a tarefa da pregação do Evangelho, mas Deus disse: não, essa não é sua não, a tarefa é deles. As boas novas é para a pregação do ser humano. Dentro dessa administração, a gente vai perceber aí que, na sequência, um dos exemplos mais próximos de nós, na sequência do texto de Atos capítulo 12, como o anjo foi lá dentro do cárcere para levar a Pedro da prisão. Então essa era uma forma de administração. Essa administração não era administração humana, mas era uma administração de Deus que centrava no ser humano. Segundo ponto, ela era administrada pelos apóstolos, pelos grandes líderes, os homens a quem o Senhor delegou a autoridade da continuidade da sua tarefa. A igreja passou a ser administrada por esses apóstolos, que deram essa continuidade e articularam com os demais discípulos e aqueles que aderiam ao seu movimento do Evangelho, aceitando a Cristo, no desenvolvimento e no crescimento da igreja. O terceiro ponto é que ela não se corrompia. A igreja não se corrompia. Nós vemos aqui relatos de momentos em que muitos tentaram corromper os apóstolos, a Pedro, a Paulo, principalmente quando o apóstolo orava, uma pessoa impondo-lhes as mãos, desceu sobre a pessoa o Espírito Santo. Então alguém olhou e disse assim: olha, poxa, eu te dou uma grana se você me der esse poder. Aí eu não sei se falasse hoje para alguém como é que seria esse negócio, né? Não sei. Eu acho que a pessoa ia dar um curso básico relâmpago para se falar em mistério, para dizer: fala em língua, né? Mas a igreja não se corrompia.
porque ela tinha um sentido de fé e de esperança e uma crença num Deus que estava presente com eles em todo momento. Haja visto os sinais que aconteciam. Na sexta-feira passada, anterior, eu usei esse mesmo texto para trazer uma mensagem na sexta-feira lá na igreja, congregação lá de Del Castilho, e mostrando para os irmãos que a coisa mais comum que se via nessa igreja dos primeiros 100 anos era milagre, irmãos. Era a coisa mais comum, porque o ponto central que está nesse texto do capítulo 12, que Pedro é preso, é um ponto em comum que a igreja tinha naquela época, e graças a Deus a nossa igreja tem, ainda preserva isso ainda. Era uma igreja que ela orava, era uma igreja que orava, porque ela tinha não o costume, nem a cultura, mas a fé de orar. Tanto que quando Pedro sai de dentro da prisão, da rua para fora, que o anjo deixa Pedro, o texto diz: e Pedro, voltando a si, pensou: para onde eu vou? Onde eu vou agora? Aí ele lembrou: vou para a casa de fulana, porque lá a igreja está reunida e está orando, e é para lá que eu vou. Exatamente isso. Quando você vai perdendo esse olhar da oração, vai perdendo esse olhar de não se deixar vencer, a corrupção entra no nosso mundo. Então, o quarto ponto: a igreja obedecia irrestritamente a Deus. E aqui eu quero fazer um adendo. Que na administração dos apóstolos, os líderes da igreja de Jerusalém, e posteriormente Antioquia, Barnabé e Paulo, depois Paulo, Barnabé e os demais, Timóteo, Tito, seguindo na sequência de todos os outros que são citados nas cartas de Paulo, havia um consenso entre eles da atribuição da autoridade. Atribuição da autoridade. Quem é militar sabe do que eu estou falando. A atribuição da autoridade é negada ao indivíduo que recebe aquela incumbência ou aquela patente. Com ela vem a autoridade. O líder espiritual recebe a autoridade de Deus. E essa obediência irrestrita a Deus, ela reflete na vida do líder da igreja, daquele que está na liderança da igreja. Daí a sua obediência, o seu respeito e o seu carinho por eles. E a igreja primitiva da época, dos primeiros 100 anos, os apóstolos, vamos dizer assim, eles eram os caras enviados por Deus. Eram os caras determinados por Deus para liderar a igreja. E fechando essa segunda característica, ela era fundamentalmente presidida por quem? Pelo Espírito Santo. Pode dizer pelo Espírito Santo. Dentro dessa perspectiva, nós vemos que eles oravam, eles jejuavam, mas quem dava a palavra final? É o Espírito Santo. É o que está faltando na nossa vida de hoje. A última palavra do Espírito Santo. Pode passar. Na terceira perspectiva, a liturgia, né? O ato litúrgico entre os discípulos. Era uma igreja que orava, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que realizava milagres, era uma igreja que ensinava, né, a palavra de Deus, os ditos ensinos de Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, assim por diante, e realizava o batismo nas águas. Era uma igreja que tinha uma liturgia completa e não engessada ou fechada, mas ela alcançava todos. Mas era uma igreja que era sempre cíclica, ela nunca parava, era um ciclo completo na sua vida, porque ela evangelizava, ela realizava milagres, ensinava a palavra de Deus, batizava e recomeçava. Oração, evangelização, realização de milagres, assim por diante. Era um ciclo. É o ciclo que a igreja precisa fazer. Na última característica, pode passar, na responsabilidade social. A responsabilidade social da igreja. Então, vamos ver que nos relata, depois vamos lendo a dissertação de Atos Apóstolos, das 3 viagens missionárias de Paulo, vão encontrar Paulo
e todos os seus companheiros realizando essa responsabilidade social, tratando daqueles que eram menosprezados pela sociedade e abandonados pela sociedade, tratando dos enfermos, tratando das pessoas miseráveis da vida, das pessoas que não tinham ninguém por eles. Paulo, juntamente com a igreja, tratava, e também tratava daqueles que eram seus irmãos, como ele mesmo diz: olha, primeiro tratemos o doméstico da fé. Tratou o doméstico da fé? Tratemos os de fora agora, igualmente, assim como o próprio Cristo fez. Jesus, no seu ministério, Jesus não olhava somente os judeus, não, ou aqueles que estavam lhe acompanhando. Jesus, quando assistia a alguém e era interpelado por alguém nos pedidos de socorro, Jesus não perguntava de que nação era aquela pessoa, quem era aquela pessoa, ou o passado dela. Como comumente um dos seus discípulos, passando, viu um homem ali sentado, e ele perguntou: Senhor, quem foi que pecou para que esse estivesse nessa miséria que ele está? O pai ou a mãe dele? Aí Jesus sabiamente responde para ele: olha, nenhum nem outro, mas ele está assim que é para que nele se manifeste a glória de Deus. O que nos interessa quem é a pessoa, o que a pessoa faz, o que a pessoa fez? Não nos interessa, não nos cabe fazer ou perguntar, mas nos cabe proporcionar a essa pessoa que ela se erga, se levante e seja alguém, e principalmente se quiser aceitar a Cristo como Salvador, que aceite. Então o papel da responsabilidade social da igreja é importante. Então os 3 pilares que ela repousa: a igreja com comunhão e unidade doutrinária. Segundo, demonstrativa de quê? Misericórdia. E terceira, cuidado dos doentes. Os 3 pilares da 4ª característica da igreja. Então essas 4 características, elas foram fundamentais no desenvolvimento e crescimento da igreja. A partir de Paulo, ele vai dando uma nova formatação, ou uma sequência dessa formatação social da igreja nas suas viagens missionárias. Os irmãos vão ver que no desenvolvimento do crescimento da igreja, onde Paulo ia implantando igrejas, né, a cada localidade que ia chegando, Paulo ia encontrando as suas dificuldades territoriais, sociais, culturais, religiosas. Porém, Paulo nunca desistia em pensar de que o ser humano, mesmo com seus mais terríveis erros, ele era carente da misericórdia e da bondade de Deus na vida dele. Assim como nós, cada um de nós somos carentes e precisamos dessa misericórdia, dessa bondade de Deus. Aí, no próximo slide, pode passar. Pode passar? Isso. Trago aí um mapa que traça as 3 viagens missionárias de Paulo. Então, segundo a estatística, Paulo e seus companheiros viajaram a pé cerca de 16 mil quilômetros, né, nas suas viagens missionárias. Então nós vemos aí a primeira viagem missionária de Paulo, que ele parte de Jerusalém, vai para Antioquia na sua base, e diz aqui o texto, aqui no capítulo 11, pessoal, acho que é capítulo 11 de Atos, capítulo 11 de Atos, isso, a partir do versículo 20, versículo 22, perdão, e diz assim: as notícias a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram a Barnabé a Antioquia, e tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Paulo, e tendo encontrado, levou consigo para Antioquia. E por espaço de 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram as primeiras vezes os irmãos chamados de cristãos. Então você percebeu, eles ficaram 1 ano, cerca de 1 ano, fazendo o preparo daquela igreja. E com certeza que nas prédicas que Paulo se fazia utilizar da mensagem, Paulo falava da expansão do reino de Deus, com certeza, porque ele foi chamado por Deus justamente para isso.
Ele foi chamado pelo Senhor Jesus justamente para que ele pudesse alcançar o mundo gentílico. Logo depois, Pedro também teve um encontro com Cristo através dessa revelação de que ele não poderia somente se ater ao judaísmo, aos judeus, mas que ele deveria ter uma abertura da sua vida a alcançar os gentios a partir daquele momento. Então esse foi o plano inicial, o desenvolvimento da igreja. Da primeira viagem missionária, Paulo se destaca dali de Antioquia, né? Ele vai até a Antioquia da Pisídia, Listra, e depois ele volta, né, por Chipre, Grécia, retornando à sua base. Então a segunda viagem missionária ele empreende também saindo de Antioquia, que era o seu local onde ele voltava para se recarregar, se reabastecer. Creio que também não somente das suas coisas usuais de ser humano, mas também reabastecer as suas baterias espirituais, porque o missionário, quando sai para o campo, ele dá daquilo que ele tem para aquelas pessoas que estão vazias, e às vezes a sua bateria descarrega. Você precisa reabastecer as suas baterias, precisa se encher novamente, para que você possa compartilhar com as pessoas daquilo que você tem, né? Então Paulo, nas suas 3 viagens que ele empreendeu, ele sempre tinha como retorno a base da igreja de Antioquia. Já fechando aí, irmãos, pode passar, por favor, estamos caminhando para 5 para as 9. Eu trago aqui, é o que nós vivemos nos dias de hoje, que é os países mais pobres e mais perseguidores do cristianismo, que é conhecida como a janela 10 por 40. Aí aqui tem uma questão geográfica, né? Que a janela 10 por 40 ela compreende os paralelos e os meridianos. Então os paralelos que se traçam, os meridianos que se contrastam com ele. Então eles determinaram aqui a janela 10 por 40, que é a dos paralelos e dos meridianos, né? No planisfério terrestre. Então essa faixa que está ali determinada é a faixa onde existem os países mais pobres, assim como os mais pobres, e também os países que são menos alcançados pelo Evangelho, onde existe uma maior perseguição aos cristãos, que é o Evangelho de Cristo, e que é o alvo de toda a igreja mundial para o alcance desses países que estão determinados nessa janela 10 por 40. Também não deu para os irmãos verem muito, está muito distante, né? Então nós temos aqui do lado esquerdo a base dos países mais pobres, né? E nós temos ali 48 países com PIB, né? Com menos de 500 dólares, menos de 500 dólares por pessoa. Uma população total de 2 bilhões de pessoas, quer dizer, cerca de 34% da população mundial, né? E ali tem 22% dos missionários, 48% são muçulmanos, 98% de hindus, 18% de budistas e 0,3% que não professam religião nenhuma, né? Então há um olhar muito especial para essa janela 10 por 40. Mas nós no Brasil também temos a nossa janela 10 por 40. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a nossa janela 10 por 40 também. Nós temos a nossa janela 10 por 40 aqui no Rio de Janeiro. Vou dizer para os irmãos assim, basicamente, uma janela 10 por 40 que nós temos. Bandeira 2. Bandeira 2 é uma janela 10 por 40 do Rio de Janeiro. Irmão. O negócio ali é doido. Como o pessoal diz ali, é doido. Às vezes eu vou chegando para ir para a igreja lá, aos domingos, quando tem o culto da semana, da mocidade aos sábados que eu posso ir. Você deixa o carro cá fora, o pastor Germano, o pastor Moisés deve ter enfrentado isso, Denise, a irmã Ana, você deixa o carro cá fora, aí você vai entrando na rua Maria de Fátima, né? Vai subindo, aí um som do lado, um som do outro, e aquela galerada assim, uns 30 do lado, 30 do outro, você fica doidão só de sentir o cheiro da maconha. Quando você chega na igreja, você já está doidão, fumadão, só de absorver o que eles estão fumando lá fora, sem você me tocar o baseado.
Entendeu? Sem você vir tocar o baseado. Tem dia que ele está subindo ali que não aguenta. Você tem que botar a mão no nariz assim, só abrir quando chegar na porta da igreja. Porque é tremendo. É uma janela 10x40. Jacarezinho é uma janela 10x40. Aí ali dentro da comunidade ali, tem lá que eles botam lá o nome de B1, B2, B3, B4, janela 10x40. Né? O nosso secretário de missões aqui, o irmão Antônio, junto com o presbítero Jefferson, o irmão Luiz, outros irmãos, uma vez por mês, sábado de missões, eles preparam o café da manhã, quando é pela manhã, quando é à noite, preparam o sopão, vão lá naqueles B1, B2 da vida, para dar alimento para aquele povo que está ali. É uma janela 10x40 que precisa ser alcançada. E para evangelizar, irmãos, cumprir aquilo que Paulo coloca aqui na igreja de Antioquia como base, né? A nossa igreja, ela pode ter um perfil muito mais aprofundado como o de Antioquia. Ela pode ter também esse perfil. E olha que a nossa igreja tem uma visão missionária. A nossa igreja tem uma visão missionária. E o que eu entendo que o nosso pastor está fazendo agora, ele quer aprofundar esse debate, ele quer aprofundar esse interesse para poder despertar em alguns que ainda não prestaram atenção ou não acordaram para essa realidade que é missões, a importância que a igreja deve dar a missões. Tá? Eu quero encerrar aqui a minha palavra no último slide, pode passar. Quero encerrar aqui a minha palavra no último slide, dizendo o seguinte: só tem 3 coisas que você pode fazer por missões. 3 coisas. Quem pode ler para mim? Ficar orando ou fazer algo. Vamos ler de novo? Mais uma vez. Fugir, ficar orando ou fazer algo. E aí? O que nós vamos fazer? Fazer algo. Fugir jamais, né? Mesmo porque não tem para onde ir. A palavra de Deus diz que quando a gente foge, o seu corpo ali para a terra, para o céu, os olhos dele estão lá sobre a gente. Então nós temos que fazer alguma coisa, nos movimentar. Orar, contribuir ou ir. Missões é feita assim. O tripé das missões é esse: orar, contribuir ou ir. Se você pode fazer as 3 coisas, excelente. Se você pode fazer uma, se dedicar e se candidatar a ir, excelente. Se você não pode ir, não quer ir ou acha que não tem chamada para ir, então você pode orar e pode contribuir. Você não pode ficar sem orar e contribuir por aqueles que foram e que lá estão. Então que Deus assim te abençoe. Que essa proposta da igreja de Antioquia, que deu início ao, vamos dizer assim, o desenvolvimento missionário da igreja dos primeiros 100 anos, baseado em todo o fruto que Jesus concedeu, que Jesus deixou de legado para os seus discípulos, e que esses discípulos, Paulo, Barnabé, Pedro, que compreenderam a chamada e compreenderam a estrada longa, difícil, porém privilegiada que Jesus deixou para eles trilharem no caminho de missões, esses que entenderam e que atenderam ao chamado de Cristo, eles ficaram como legado para a história da igreja. Por isso estamos discutindo hoje sobre a igreja de Antioquia, sobre Paulo, sobre Barnabé, sobre todos aqueles que estiveram à volta de Paulo, levando a mensagem do Evangelho. Quem sabe, hoje é o marco de uma virada da história da sua vida. Quem sabe Deus está lá te trazendo hoje para Jeremias capítulo 18, em que Deus diz para Jeremias: Jeremias, desce para a casa do olheiro que eu tenho que conversar com você lá. Quem sabe hoje, amanhã de manhã, amanhã à tarde, você está vindo para a casa do olheiro para Deus formar em você e você sair daqui renovado com uma nova missão sobre a vida. Quem sabe? Deus sabe como Ele vai tratar. Deus te abençoe. Deus abençoe. Esses slides estão disponíveis ali no computador. Quem quiser pegar esses slides pode pegar. Está disponível para vocês. E agradeço a cooperação de vocês, a paciência de me ouvir. E que Deus nos abençoe. Estou aberto às perguntas que queiram tirar.
Graças a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz, porque eu creio que é isso que Deus quis fazer conosco. Eu quero dizer à igreja, eu aprendi algumas coisas muito importantes hoje, eu quero lembrar só 3. Mas, eu quero dizer para você que isso é uma coisa chamada investimento. Eu não vou tirar oferta, nem hoje, nem amanhã de manhã, nem amanhã de tarde. Eu não quero dinheiro de vocês, eu quero que vocês aprendam. Essas pastinhas que vocês estão recebendo aí, cada um está recebendo gratuitamente, isso aí tem um investimento de R$ 1.713. Não é a igreja que está pagando, não. Eu não tirei dinheiro da igreja para isso. Eu só quero que você entenda a importância disso. Quero parabenizar o pastor Paulo, porque é a visão que ele tem. Eu queria que você que está aqui nessa igreja passasse a pensar nisso. Paulo colocou aqui coisas fundamentais. Uma igreja que não pode, de maneira nenhuma, como ele colocou aqui, que é fantástico, não pode aceitar o pecado, irmãos. Então não existe igreja inclusiva no sentido de se adaptar ao pecado. Não existe. Existe igreja inclusiva que aceita o pecador, mas que o pecado acaba. Esse negócio de igreja inclusiva que vira gay, que vira leve, pelo amor de Deus, irmão. Isso não é igreja. A gente tem que pensar nisso. Outra coisa que Paulo coloca aqui que eu achei fantástico. Igrejas hoje, que elas são o próprio Deus, só que o povo não entende. Quando uma igreja coloca no seu slogan, eu sou, poti poti, eu sou, é algo atribuído somente ao Deus da glória. Eu sou, devia. Então eu, como igreja, não posso usar essa expressão, eu sou, de jeito nenhum. Então não existe essa igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Mas a gente bate palma para esses caras. Eu vejo o obreiro falando aqui. Como é que fala lá? Ele fala assim: tudo bem, sim ou não? Sim ou não, né? Esse slogan desses caras, larga isso, irmão. A gente tem que usar a Bíblia e não usar trejeito, coisa desses caras, de jeito nenhum. Eu disse que isso é um seminário para os nossos obreiros, para ter a nossa cara, a nossa marca. É o workshop para obreiros, a igreja da Antioquia. E outra coisa que Paulo deixou muito sério aqui, irmãos: o presidente da igreja é o Espírito Santo. Você que é membro aqui, obreiro nosso aqui, você que está aqui há 25 anos, eu acho que você já viu que essa igreja, em 5 anos, na direção do Germano, do Moisés, do João Batista, do Paulo e do Henrique, porque eles dirigem a igreja com a gente, ela cresceu 20 anos em 5, porque em 25 anos eles não investiram nada na igreja, só tiraram da igreja. Você entende o que eu estou dizendo para você ou não? Ou é muito difícil de entender? Pergunta: eu já fui lá algum dia pegar relatório de igreja com você? Saber quanto entrou, quanto saiu? Não, tem uma pessoa que trata disso. Irmãos, a gente tem que ser igreja. A gente não é igreja. A gente ainda vem com um monte de mal costumes que a gente tem que tirar. Parabéns, Paulo, você foi usado por Deus. Não é para elogiar Paulo, não. É dizer que Deus falou: tudo que está aqui, que está no jato, está na apostila. Você vai levar isso para casa, para fazer igual boi. Quero que você rumina isso aqui, porque a partir daqui a gente vai ter que ser obreiro mesmo. Como é que a gente é obreiro ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta ao pastor Paulo? Ele vem para cá, você pode usar o microfone que tem aí. O irmão Kleber, presbítero Kleber, quer fazer uma pergunta. Vai lá para ele. Pode, ele vai levar aí o microfone. Esse assunto que o senhor falou aqui, o que me chamou, o que eu queria saber do senhor, até para o melhor entendimento, é assim, no caso assim do ano 100, no ano 200, no início assim da igreja, nós vemos que houve uma atuação do Espírito Santo muito forte, muito grande, e com isso a igreja se expandiu, né? E nós vemos também que nesses séculos, no século I, no século II, a igreja era muito perseguida, ou seja, era membro de Jesus os fiéis, de verdade.
Se nós olharmos no 3º século e o 4º século, onde já houve na era de Constantino, quando a Roma começou a aceitar, né, no caso Jesus Cristo, os seus dogmas, e a igreja, e no caso Roma passou a ser também protestante, e ali começou a haver uma disseminação, né? Começou a haver o início da idolatria. Eu queria saber do senhor o seguinte, contextualizando com hoje, com a igreja, até que ponto a aceitação do Estado, dos povos, da comunidade, até que ponto a aceitação de uma religião pode fazer mal a ela? O que eu quero dizer? Porque quando a igreja começou a ser aceita pelo Estado, começou a haver as falsas conversões, porque ali quem passou a ser perseguido não foi mais a igreja, mas quem não era, no caso, evangélico, vou usar o termo de hoje. Ou seja, as pessoas se convertiam para não morrer, e aí começou a haver a disseminação, começou a se colocar dentro dos templos imagens dos apóstolos, fotos como reverência, que mais tarde veio a se tornar idolatria. Queria saber do senhor só isso, a que ponto a aceitação do Estado e da comunidade, dos povos em si, pode fazer mal para uma religião, no caso a nossa, assim? Na verdade, a gente olha a orientação a partir das 4 características que eu coloquei da igreja primitiva, e fazendo assim resumão do que você me pergunta, eu entendo que da igreja do 1º século, 2º século, 3º século, 4º século, até ela ser estatizada e vai para frente, ela toma uma nova formatação. Tem um livro, o pastor Germano conhece esse livro, que eu uso como texto básico para missiologia, que é o livro da Sarah Tucker, Missões até o Confins da Terra, uma biografia, de todos os missionários da igreja do 1º século até o século 20, que é a entrada do Pentecoste no Brasil. Então você percebe que depois da estatização da igreja, a igreja se torna a igreja do Estado, o desenvolvimento missionário ele toma outro formato. Ele já parte para o formato militar, de domínio territorial e de acordo político. Passa a ter essa formatação. O crescimento, desenvolvimento para os chamados povos bárbaros, escandinavos e assim por diante, foi simplesmente por imposição de armas e por acordos políticos de crescimento, desenvolvimento territorial, de expansão territorial. Naquela época, na igreja dos primeiros 100 anos, eu sempre digo isso para os alunos, que a diferença entre os judeus e a igreja é que os judeus, eles tinham uma promessa de não serem cauda, serem cabeça. Mas quando Jesus fala para a igreja, ele diz: olha, assim como me perseguiram, perseguirão a vós. O ponto de partida da igreja é a perseguição. É chumbo no lombo, é chicote no lombo até a vinda de Jesus. Não tem mais não tem para onde correr, E a igreja hoje que nós estamos vivendo é uma igreja que deixou transpassar essa visão das 4 características da igreja primitiva. Tem como voltar? Tem. Vai voltar? Não sei. Partindo do ponto que o pastor Germano aqui falou, que na minha palavra, disse que o ponto central da igreja na administração era o Espírito Santo e a obediência irrestrita e total a Deus na pessoa dos seus líderes. O pastor Germano estava falando, eu me lembrei de um certo professor na FAECAD, que ele chegou para mim e disse assim: você não fala nada, você não briga, você não dá opinião. Você disse: não. Por quê? Você tem medo de ser mandado embora? Eu falei: não. Você não discute, não briga com o Germano também? Você: não. Aí eu falei para ele: sabe qual é a tua diferença de você para mim? A diferença é que você é professor, você é pastor de uma outra igreja. Eu sou professor, ele é meu diretor, meu chefe, e ele é meu pastor. Então eu o vejo como chefe e diretor, mas eu o vejo acima de tudo como meu líder. Então eu tenho que ter respeito a ele.
Eu não vou falar como você fala, de jeito nenhum. Não vou usar disso porque eu devo respeito ao Senhor que o colocou como meu líder. Ponto pacífico, acabou. Se quiser me ouvir, vai me perguntar, eu vou falar. Agora, querer impor e brigar e discutir? Jamais. Sou assembleano jurássico, eu aprendi isso lá atrás, meu filho. Então eu acho que está faltando hoje para a igreja isso. Eu estava passando da sala da coordenação para sair para um culto, um dia desse para trás. Tem um jovem novo lá trabalhando. Então a frase que eu peguei, que a gente às vezes escuta sem querer, da quem fica tomando conta da vida dos outros, a frase que ele disse é o seguinte: os pastores de hoje acham que são Deus sobre a terra. Exatamente isso. Aí você vê que as gerações que foram formadas, vamos botar assim, dos anos 60 para cá, as gerações que começaram a ser formadas de 60 para cá, elas estão corrompendo essa visão centralizada na obediência restrita a Deus e os seus representantes sobre a terra. É isso que está acontecendo. E a visão vai sendo corrompida. O reino de Deus vai sendo corrompido. Mas uma coisa é fundamental para nós, é que a igreja está viva. Porque Paulo diz que ela é o corpo. E como todo corpo, qualquer doença que procure entrar no corpo, o seu metabolismo, os anticorpos, vão lutar para expulsar esse invasor. E é exatamente isso que a gente faz com a oração, com o jejum, com a palavra, com o ensino. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui, expulsar esses invasores. Amém, meus irmãos? Respondi ou ficou alguma coisa para trás? Tá bom, Deus abençoe. Tem uma pergunta lá atrás. Amém. A paz do Senhor Jesus. Então, pastor, o que acontece? Conforme foi progredindo a aula, embasado nesse assunto, eu pesquisei um pouquinho aqui a diferença entre temor e medo. E isso que tem muito acometido, principalmente nós, hoje, totalmente diferente da igreja de 100 anos. O temor, pelo dicionário Primeirão, que quer dizer receio, sentimento respeitoso, escrúpulo, zelo e pontualidade. Agora, medo quer dizer estado emocional resultante da consciência de perigo, de ameaça, reais, hipotéticas ou imaginárias, ausência de coragem. Tem muita gente hoje em dia que está na igreja porque está com medo do que está acontecendo lá fora, não com temor que os nossos pais da igreja tinham, porque eles não tinham ausência de coragem, eles tinham escrúpulos, eles eram homens corajosos. Eles sabiam o que estava acontecendo, o que se estava fazendo, mas eles sabiam o porquê. Hoje em dia as pessoas se escondem dentro da igreja. Se você perguntar para eles: eu sou evangélico, estou na igreja, eu tenho medo do meu carro ser assaltado, eu pego a Bíblia, boto no painel do carro para eles verem que eu sou crente para não fazer nada comigo. Eu me escondo atrás de uma Bíblia, debaixo do meu braço. Eu ando na rua, o cara vai pensar 2 vezes antes de me balear, porque eu estou andando de terno e gravata com a Bíblia, porque eu tenho medo do que está acontecendo à minha volta. Eu não tenho temor, eu tenho medo. E é isso que está acontecendo no nosso meio. Que até no nosso meio os medrosos eles viram leões, mas viram leões com os irmãos, comigo, com o Senhor. No meio do seu aprisco eles são verdadeiros leões, mas quando vão lá para fora são gatinhos. Agora os pais da igreja não, muito pelo contrário. O senhor foi um breve relatório daqueles que morreram, para que hoje em dia nós tenhamos os que nós estamos na mão hoje. Eles tinham temor e não tinham medo. Isso se compreende numa pequena palavra que se chama fé. É o que tem se esvaído cada vez mais no nosso meio.
nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos. Mas verdadeiramente, muitas das vezes, nós falamos aquilo que nós mesmos temos dúvida. A gente não sabe se é real. Não, eu vou. Amém, amém. Ele se empolgou ali. Então, onde eu quero chegar, meu pastor? O que aconteceu comigo? Eu, alguns anos atrás, jovem convertido, eu saía da minha casa até a igreja, eu andava 40 minutos da minha casa, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Eu botava minha esposa no ônibus e eu ia andando. Teve uma vez que eu voltando, eu caí dentro do valão, porque eu não conseguia enxergar, de tanto chover eu caí dentro do valão. Cheguei em casa todo preto. Era o primeiro amor. Mas se fosse passando o tempo, o que se foi acontecendo, você esfria. Mesmo você sendo obreiro na casa do Senhor, você às vezes leva tanta paulada, porque às vezes você quer entrar aqui, você quer receber amor e você não recebe, então você começa a se fechar. E aí esse é o paralelo com a igreja de antigamente, que se afastou demais. Então, que a gente possa aprender com nossos patriarcas, aqueles que vieram aprender, como o Senhor mesmo falou. Eles morreram, mas eles sabiam o que estavam fazendo. E muitas das vezes nós estamos dispersos dentro do próprio capricho. Eles aceitaram a missão e o risco. Amém. Agora, com relação à questão do temor e do medo, lembrando que fala para você no grupo, para encerrar, fechar essa hora de pergunta. Eu estava dirigindo, pastoreava uma igreja em cima do Morro do Urubu, e todo domingo de manhã eu fazia um ar livre no pé do morro. Botava meu carro embaixo, botava o alto-falante em cima, aí eu, minha mãe, minha esposa, naquela época a Débora era pequenininha, neném, e uma viva alma, pegava um bico de luz com o irmão da barraquinha, não vi uma viva alma. Aí num domingo daquele de manhã, cheguei lá e vi uma coisa assim meio diferente, esquisita, né? Botei o carro lá, botei o alto-falante em cima, corneta, liguei lá e comecei. Nós abrimos este culto. Aí todo mundo lá parado nas portas, bebendo sua cerveja, conversando, e nós lá no culto, eu, minha mãe, minha esposa e minha filha pequenininha de fraldinha. Irmão, de repente passou um carro, 4 portas, cheio de arma por lá de fora, passou para um lado e todo mundo ficou assim. De repente eles voltaram de novo e pum, 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 pum. Nunca tivemos um anime tão bem cooperado como aquele dia. Foi todo mundo com anime. Aí eu lancei, quem quer aceitar Cristo como Salvador? Pastor, ora pela gente. Ficou cheio a volta do carro. Por que não correram para dentro de casa? Pensa bem, irmão, por que não correram para dentro de casa? Estava no portão. Correram para perto do carro velho, lá com o pastor magrelo e feio, com a esposa dele, a mãe e a filha. Porque eles acharam que é ali que está a segurança. Exatamente isso. A segurança está em Cristo. E Deus nos abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, isso é um workshop. Workshop a gente precisa de tempo. Tempo é uma coisa muito séria, né? Então, a partir de amanhã, as perguntas serão por escrita, passando pela minha mão. Não podemos fazer discursos paralelos. A pergunta é objetiva e direto. Pastor, eu entendi isso, não entendi aquilo. É isso que tem que ser feito, tá? Então, eu sou direto, não tenho nada contra o Fábio, pelo contrário, eu gosto dele de graça, mas eu acho que a gente tem que saber o que é o workshop, o que é que eu posso perguntar, o que é que eu não posso perguntar. Eu achei que vocês foram bons, mas todos dois fizeram discurso paralelo. Ficaram falando. Não, a pergunta é o seguinte: pastor, eu quero entender isso. É pergunta, não é discurso paralelo, tá? Muito obrigado. Vocês vão receber por participação o certificado. Então eu pedi que dê lá o seu nome completo, porque amanhã, no final da tarde, eu estarei entregando. Aquele que não puder vir por questão de trabalho, mas participou hoje, vai participar pelo menos de 2 palestras, eu vou dar o certificado. Quem participar de uma só, porque hoje foi chamado, amanhã vai ter uma lista de assinatura, para mim saber. Se participar de 2 palestras, eu vou dar o certificado. De uma só, não precisa. Como eu disse aqui aos irmãos, as 3 coisas que o pastor Paulo, que eu anotei e estou amando, as 2 eu já falei, mas uma última, Paulo, que essa envolve a gente como igreja, e a gente tem que ter muito cuidado com ela. São igrejas que hoje, em vez de estar fazendo, até o que o Fábio falou, questão de temer a Deus, estão criando partidos políticos. Me perdoe, mas eu não concordo
vou continuar uma voz solitária, pode me bater à vontade, mas eu não concordo que o pastor da igreja se candidate a nada. Na minha cabeça, o pastor da igreja é homem sagrado. Então, se eu aceitei ser pastor, pastor Moisés aceitou ser pastor, pastor Paulo, pastor João, ou outros que têm aspiração de sê-lo, então você é um homem sagrado para a obra de Deus. Se você quiser ser político, então eu não posso. Eu estou no meu país que tem uma constituição que diz que eu tenho direito de vir. Você pode. Vai lá na tua convenção, procura o pastor da tua igreja, entrega a tua credencial de pastor e diz: agora eu vou ser político. Eu bato palma para você. Agora, as duas coisas, negativo. Então, fiquei muito feliz, porque esses ensinamentos não joguem fora. Guarde isso aí, anote, pesquise. Os obreiros aqui da igreja, irmãos, eu tenho grandes projetos para todos nós. Eu não estou fazendo isso aqui porque eu quero fazer. Deus está me incomodando. Quantas vezes eu falei que você queria fazer essa reunião, pastor Moisés? Várias vezes. Queria alugar sítio, queria passar o dia só. Depois eu não vou fazer na igreja mesmo, só para o nosso obreiro. 90% aqui é nosso obreiro, não tem ninguém de fora. Então que ele pode falar à vontade. E uma coisa, é bom de saber ouvir, não é? Hoje eu fui procurado aqui por um rapaz que pregou aqui ontem. Ele falou uma coisa que ele deveria falar. Aí ele veio conversar comigo. Eu falei com ele: irmão, sabe qual é o seu problema? É que você precisa entender que às vezes a gente fala o milagre e deixa o nome do santo quieto. Seu mal que você falou o milagre e o nome do santo. E o milagre está errado. Ele falou que eu disse aqui que o pregador que chega aqui para pregar escatologia, porque ele não tem o que pregar. Quem falou isso para esse cara, ele disse que foi um obreiro daqui. Eu não creio nisso. Mas o cara é doido, porque o que mais a gente prega aqui é arrebatamento da igreja, é a volta de Cristo. Estou cansado de falar disso aqui, pastor Zé Carlos falar, o estudo bíblico que eu acabei de dar nas terças-feiras sobre o inferno. O que é isso, irmão? Aí eu dizer que quem prega sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo, pelo amor de Deus, eu falei: irmão, vai crescer, vai aprender para depois falar, tá? Querido, Deus abençoe vocês. Quem pegou sua pastinha, fez seu nome. Amanhã, qual é a logística? Começa às 9 horas da manhã. Pastor José Carlos, estaremos aqui. Haverá um pequeno intervalo no meio e depois a sessão de meia hora de perguntas. Então, o pastor Zé Carlos vai falar sobre participação, sobre oração. Na tarde eu vou falar, volta às 2 horas, vai ter um almoço. Ninguém precisa se preocupar. Não venha que vai ter comida para todo mundo. A comida já está pronta ainda não, porque senão vai ficar fria amanhã, né? Mas meio-dia a comida está chegando aqui. Então o pastor Zé Carlos vai para 11h30. Nós vamos ter meia hora de perguntas. Aí depois vamos descansar um pouquinho, bater papo nos corredores. Aí eu vou convidar o Fábio para ele fazer discurso nós dois aqui até 2 horas da tarde. Aí 2 horas a gente entra aqui. Vou chamar o Kleber. Kleber, tu só vai vir à tarde, né, Kleber? Presta atenção, eu falo com você. Você só vem à tarde? Então à tarde estaremos aqui 2 horas. Eu estou quieto, não falo nada. Não, pode falar. A questão é o tempo, né? A gente tem que saber disso. Vocês vão escrever e eu vou fazer uma triagem. Isso também, toda palestra, né, irmãos? A gente entende, mas é preciso ensinar. O seminário para obreiro é para ensinar. Se o cara não vem para cá para aprender, pelo amor de Deus, né? Principalmente não conversar enquanto alguém estiver falando, né, Juliana? Isso é maravilhoso. A pessoa está falando e o outro está quietinho lá ouvindo. Isso é importante, entendeu? Eu sei, estou só lembrando. É seminário de obreiro da igreja. Quantas vezes isso acontece aqui, né? Vamos então orar, irmãos. Pastor Paulo, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Abençoe esse trabalho que nós vamos realizar aqui. Não estou triste com ninguém, mas vocês sabem como eu sou. Eu tenho que falar a verdade, senão precisa de eu estar aqui. De amar vocês e querer que vocês amanhã sejam grandes obreiros. Porque só será um grande obreiro aquele que aprendeu. Aquele que aprendeu. Eu já falei para vocês aqui do pastor Quitela, quando eu era noivo de uma moça que não era Ana não está aí não, né? Eu terminei o noivado, não falei com ele, João. Quando eu cheguei para o culto de jovens, eu era o líder, eu era o vice-líder, eu ia dirigir os cultos quinta-feira e sexta.
O pastor Vitela estava assim, de braço cruzado. Aí eu cheguei, ele olhou para mim e disse: Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor não, boa noite, o senhor está bem? Estou bem. O senhor senta lá que o senhor hoje não vai dirigir o culto nem pregar, até que eu queira conversar com o senhor. Falei: sim, senhor, pastor. O senhor quer conversar comigo quando eu quiser eu lhe falo. Tá legal. Acabou, irmão. Eu não fui para casa não, fiquei lá. Passou quinta, sexta, sábado, domingo de manhã. É que ele veio puxar minha orelha porque não terminou o noivado sem falar com ele. E olha que isso não era uma coisa bem pessoal, né? Mas eu obedeci, meu pastor. Então, irmãos, a obediência faz parte do crescimento da vida de um obreiro. E a gente precisa aprender isso aqui também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar. Pastor Moisés, orando. Amanhã, 9 horas. Café em casa. Não tem café para ninguém. Vai ter